Graça e paz, povo de Deus, boa noite, que Deus seja com todos. Estamos iniciando aqui a nossa live de hoje, no nosso sexto estudo sobre a doutrina da soberania de Deus. E eu quero acreditar que você está aproveitando aqui esse momento de reflexão na palavra do Senhor, se aprofundando um pouco mais sobre a natureza de Deus, a natureza humana, e encontrando consolo na sua palavra, sabendo que Deus, conforme a palavra dele revela, ele controla todas as coisas. Então, apesar do nosso desconforto, apesar das nossas incertezas, às vezes das nossas dúvidas, das nossas angústias, apesar de tudo isso, a palavra de Deus mostra e revela que Deus é soberano e está sobre todas as coisas. E o povo de Deus precisa se agarrar a isso, a palavra de Deus, para que ela alimente o nosso coração, para que nesse momento de dificuldade extrema que nós estamos passando, nós possamos ter consolo no Senhor. Deus em nenhum momento da história deixou o seu povo aquém das mazelas, aquém das hecatombes, aquém dos problemas que são gerados, muito pelo contrário. O ser humano, ou melhor, o crente, ele sempre passou por dificuldades do mesmo nível que a humanidade de uma forma geral, e a gente sabe que em alguns momentos, durante a história da igreja, a própria cristandade passou por momentos extremos que a humanidade mesmo não passou. Então, sigamos firmes aí no estudo da palavra do Senhor, para que ela possa preencher o nosso coração nesse instante. Amém? Eu quero antes aqui ter uma palavra de oração para que Deus nos abençoe durante esse momento. Vamos orar? Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. Mais uma vez, Pai, nós estamos diante do Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós somos seres pecadores, seres totalmente limitados, ó Pai, com relação à compreensão daquilo que o Senhor quer para nós, mas, ó Deus, o mínimo de conhecimento que o Senhor nos dá, o mínimo de iluminação que o Teu Espírito Santo traz aos nossos corações, já é o suficiente para que nós possamos colaborar com o Teu plano, ó Pai Santo. Nós sabemos, ó Deus, que a Sua palavra não é uma palavra fatalista. Nós sabemos, ó Pai Santo, que a Sua palavra ela é soberana, o que implica que o Senhor haja, ó Pai, mesmo através da vontade humana, para que os seus planos sejam concretizados, para que, ó Pai Santo, o seu plano possa ser, ó Pai, estabelecido, porque nós cremos, ó Deus, que para todas as coisas existe um fim, e esse fim, ó Pai, está dentro da sua sabedoria, está dentro da sua bondade. Nós não sabemos, ó Pai Santo, tudo quanto o Senhor, ó Pai, pré-ordenou. Nós não sabemos, ó Pai Santo, exatamente muitas coisas que o Senhor tem no seu coração, porque o seu eterno conselho pertence a si mesmo, Pai. Então, nós te pedimos que o Senhor tenha, ó Pai Santo, misericórdia para conosco, para nos dar a tua porção, para que nós possamos saber o mínimo, Pai, para podermos ter uma vida piedosa, para que nós possamos, a partir de então, glorificar o Teu nome, a partir de então, falar de Cristo para as pessoas, ó Pai Santo, com toda a força, com todo amor. Em nome de Cristo nós oramos, sei com esses irmãos que estão já aqui na nossa live, com aqueles que porventura vão chegar, em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Pai Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Se você tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta aí nos comentários, que a gente vai respondendo, tá bom? E a Anice, que está aqui do meu lado, ela vai coletar aí as suas perguntas nos comentários, e aí depois, no final da live, a gente vai ter um momento para poder responder a sua pergunta. Não tenha vergonha de perguntar, não tenha inibição, fique à vontade para perguntar. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá? Bom, sexto estudo, né, ou sexta live. Eu acredito que alguma coisa já foi consolidada no seu coração com relação à doutrina da soberania de Deus. É lógico que você não sabe tudo, eu também não sei tudo. Muitas dúvidas elas ainda estão no seu coração. Algumas eu penso que jamais serão tiradas, como algumas dúvidas que eu também tenho acerca dessa doutrina, elas jamais serão tiradas, mas muita coisa a gente ainda está para esclarecer. Então,
tenha perseverança que certamente lá no finalzinho você vai sair craque quando se trata em soberania de Deus. Lembro você também, faça aí um esforço. Às vezes a gente fica só com uma opinião de um pastor, ou enfim, dependendo do pastor, se ele for um pastor realmente que preza pela verdade bíblica, amém, mas não fique só com aquilo que o pastor diz. Invista em conhecimento, busque literatura, busque conhecimento na área bíblica, e tem muita coisa boa sendo publicada, tem muita coisa boa gratuita. Então invista nos recursos que Deus deu para que você possa se alimentar da sua palavra. Então fica aqui mais uma vez o meu incentivo para que você compre aí o livrinho do A.W. Pink, esse livrinho que é o livro que a gente está trazendo como referência para o nosso estudo. É um livro pequenininho. Se você entrar lá no site da Editora Fiel, acho que você já percebeu que eu gosto bastante da Editora Fiel, né? Se você entrar lá no site da Editora Fiel, você vai ver que esse livro está baratinho, em torno de R$20, R$25 no máximo. É um livro simples, um livro bíblico, e é uma metralhadora de Bíblia A.W. Pink. Então, muita coisa que eu não abordei por uma questão de tempo, certamente a A.W. Pink ele vai se aprofundar. Na verdade, o estudo que nós estamos dando é baseado nesse livro. Então, eu aconselho você a comprar esse livrinho. Guarde ele. E você vai ler ele 1, 2, 3, 4 vezes e você vai se alimentar. Então, não é um livro de abstração teológica, muito pelo contrário. Ele vai falando e ele vai dando as referências bíblicas e trabalhando os textos para poder fazer com que a palavra do Senhor fique mais clara no seu coração. Invista. Invista na sua vida, invista no conhecimento da palavra do Senhor. Fica aí mais uma vez a minha dica, tá bom? A Bequinha, a Rebeca, ela me fez uma pergunta e eu tô aqui devendo uma resposta para ela. Ela até ficou com dúvida se tinha a ver com o estudo da gente, enfim, mas a gente, indiferente disso, vai responder aqui. A palavra de Deus, ela nos diz que os anos para o Senhor, a forma com que o Senhor lida com o tempo é totalmente diferente da forma com que a gente lida, né? 1000 anos para o Senhor, 1000 anos para nós, para a humanidade, as Escrituras diz, elas se equiparam a um dia para o Senhor, ou seja, a forma pela qual Deus se relaciona com o tempo, essa forma é diferente ou é igual à nossa? A gente precisa primeiro entender o seguinte, que o tempo ele foi criado por Deus. O tempo é uma criação de Deus, ok? Então, antes de existir o tempo, a gente não é nem apropriado a gente dizer antes da existência do tempo, porque a palavra antes implica, de forma inerente, o tempo ele está incutido aí na palavra antes. Mas para que a gente use aqui uma linguagem humana, porque é a única que a gente tem, a gente precisa dizer algumas coisas assim, né? Então, antes que o tempo existisse, nós precisamos entender que havia apenas o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade. Então, antes dos anjos, antes de toda a criação, havia apenas a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus não existia no tempo, ok? A existência de Deus, ela era e ela é atemporal, é fora do tempo. A criação do tempo, ela acontece a partir do momento em que Deus institui os fundamentos da própria criação. Então a gente precisa entender que Deus ele é atemporal, Deus não mora no tempo, Deus não é novo, Deus não é velho e Deus, enfim, ele sempre existiu. Então quando Deus ele olha para a humanidade, ele olha para a história, nós não sabemos como, a gente só racionaliza mais ou menos, mas a ideia seria mais ou menos o seguinte: quando Deus olha a história da humanidade, a criação, de Gênesis capítulo 1 até o final da Bíblia, até lá no livro de Apocalipse, então quando Deus olha a linha da história, ele olha como um único ato. Então para Deus as coisas acontecem como um único ato. Por quê? Porque começo, meio e fim
é uma grandeza da natureza humana. Então, começo, meio e fim, isso é algo que pertence apenas àquilo que Deus criou, não só a natureza humana, mas aquilo que Deus criou. Deus, ele está fora do tempo, ok? A gente precisa entender isso. Deus é quem criou o tempo. Como é que nós podemos pensar num ser que existe fora no tempo, atemporal? A gente não consegue pensar nessa categoria. Por quê? Porque somos seres temporais. Então, um ser temporal não consegue saber necessariamente como que é viver fora do tempo. Só quem vive fora do tempo sabe exatamente o que significa isso. Então, para nós, o tempo existe. Para o Senhor também o tempo existe. A implicação é que nós vivemos dentro do tempo e o Senhor vive fora do tempo. E é muito comum e é didático nós falarmos, e isso também é muito proveitoso para a nossa vida cristã, dizermos o seguinte, que todas as coisas, conforme diz Salomão no livro de Eclesiastes, todas as coisas elas têm um tempo determinado por Deus. E de fato, Deus, ao estabelecer o tempo, estabelecer a sua criação, ele determina todas as coisas. Porém, aquilo que pode parecer demorado para nós, na verdade, para o Senhor é um único ato e não existe demora nenhuma para ele. Para o Senhor não existe brevidade e não existe demora, porque ele vê a história humana apenas como um único ato, ok? Então, quando a palavra de Deus diz que 1000 anos para o Senhor são como um dia para nós, a palavra de Deus está querendo dizer de forma poética de que Deus, ele não olha para o tempo conforme nós olhamos o tempo. Então, o tempo de Deus, aí a gente pode dizer, para caráter didático, né? O tempo de Deus é um e o nosso tempo é outro. Às vezes a gente está com pressa para as coisas acontecerem, mas não existe pressa em Deus, porque ele determinou todas as coisas e ele olha a vida de forma soberana, lá de cima, vamos dizer assim, como tudo acontecesse na história como um único ato. Pode até demorar para nós alguma coisa pode até vir para nós de forma rápida, mas para Deus não existe essa questão de tempo, de brevidade e de longevidade. Deus, ele é atemporal e ele vê a história como um único ato. Bequinha, eu não sei se eu te respondi, se você ficou satisfeita com a resposta, se não, pergunta de outro jeito que talvez eu possa melhorar aqui a minha resposta para você, tá bom? Beijo no coração, Rebeca. E aí também te incentivo a você fazer a sua pergunta aí para a live de hoje. Bom, estamos tratando aqui sobre a soberania de Deus e a vontade humana, a relação entre Deus sendo soberano e a relação da vontade humana dentro dessa soberania de Deus, ok? Ontem, ou melhor, na terça-feira, na última live, nós fizemos aí um apanhadinho de um conteúdo que a gente tratou nas outras lives, uma espécie de um resumo. Então, sempre incentivo você a voltar lá para dar uma olhadinha. Hoje nós vamos continuar falando sobre vontade e sobre as ações livres, como elas estão predeterminadas por Deus, tá bom? Fica firme aí, persevera. Às vezes a impressão que se tem é que os enunciados apontam para uma coisa, depois aponta para outra coisa e parece que é uma confusão. Mas fica firme aí, volto a dizer, você precisa chegar até o final das lives e dos estudos para você ter uma boa noção daquilo que a gente está tratando, ok? Persevera, não desista. Vontade. Então vamos falar um pouquinho sobre vontade humana, ok? O que é vontade? Vamos tentar definir aqui o que é vontade. De uma forma bem simplista, vontade é a faculdade de escolha, ok? É faculdade de escolha. Existem duas opções pela qual eu vou optar pela opção, ou a primeira ou a segunda opção. Precisamos dizer que o homem, ele tem vontade, ok? O homem, ele exerce vontade. O homem, ele é um ser moral do qual a sua vontade, ela é exercida.
a palavra de Deus vai sempre reclamar a vontade do homem para que ele reaja em função ao Senhor. A gente sempre lembra aqui dos profetas. Então, quando os profetas entram no cenário da Bíblia, a grande maioria deles vai olhar para Israel, vai olhar ali para o povo de Deus e dizer o seguinte: vocês precisam se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. Exerçam vontade. Então, o arrependimento necessariamente ele implica em exercício de vontade. Então você precisa escolher, ou você se arrepende dos seus pecados ou não. Escolher é você considerar entre duas coisas para que você possa, então, de forma livre, optar por uma coisa ou por outra, ok? Então, precisamos dizer aqui, vontade é uma faculdade da natureza humana. Deus, quando cria o homem, ele cria o homem dotado de vontade. Assim como Deus cria o homem com capacidade de amar, Deus também cria o homem com uma capacidade de exercer vontade, de fazer escolhas, ok? Diante daquilo que se coloca para ele. Então, precisamos dizer isso. Então, escolher, exercer vontade tem algumas implicações. Então a gente vai falar aqui de 5 implicações acerca da vontade, e pensando aqui em vontade humana. Então, escolher implica em recusar alguma coisa ou aceitar, ok? Então, escolher implica em recusar alguma coisa ou aceitar alguma coisa. Então, quando alguém te oferece alguma coisa, você pode, de forma livre, optar por receber isso ou não receber. Ok? Então, escolher implica recusar ou aceitar alguma coisa. Em se tratando de vontade humana. Então, essa é a primeira implicação. A segunda implicação, a vontade, ela é determinada por nossas preferências. Tá? Então, perceba que eu estou aqui fazendo uma progressão nos meus enunciados, tá? Então eu estou subindo aqui a escadinha. Então, eu falei que escolher implica recusar ou aceitar alguma coisa. Vamos subir mais um degrauzinho na escada. A vontade é determinada por nossas preferências. Prova disso. Algumas pessoas gostam mais de doce, outras pessoas gostam mais de salgado. As pessoas têm vontade de comer, mas são vontades diferentes, dependendo ali das suas, preferências. Então, as suas preferências por certo tipo de alimento é que determinam as suas vontades. Eu, por exemplo, estou aqui agora pensando nas minhas preferências de comida. Faz tempo que eu não como um churrasco. Então, depois da pandemia, se você quiser me convidar para um churrasco, saiba que eu vou aceitar de coração. Então, eu gosto de comer churrasco. Então, as minhas preferências, elas vão determinar a minha vontade para a alimentação. Vamos lembrar aqui, de novo, daquela bonequinha que eu trouxe aqui, o exemplo daquela menininha, eu acho que o nome dela era Mariazinha e o Totó. A Mariazinha, com cartão de crédito na mão, no shopping Aricanduva, que é o shopping mais badalado aqui da América Latina. O shopping, ela vai lá e ela vai consumir o valor que ela tem no cartão de crédito a partir das suas preferências. Já o Totó, o cachorrinho, ele não vai nem fazer nenhum consumo nenhum, porque as preferências do Totó enquanto cachorrinho são totalmente distintas das preferências da Mariazinha. A vontade do Totó, ela é determinada por suas preferências, assim como a vontade da Mariazinha é determinada por suas preferências. Então, cada pessoa exerce vontade em cima daquilo que é determinado por suas preferências. Perceba aí a palavra determinado. As nossas preferências determinam as nossas vontades, ok? Significa que a nossa vontade, ela não é autônoma. A nossa vontade, ela não é autônoma. A nossa vontade, ela é determinada de acordo com as nossas preferências.
As preferências são determinadas pela nossa natureza. Então, a gente subiu mais um degrazinho na escada. Então, em terceiro lugar, a gente precisa lembrar que as nossas preferências, elas são determinadas por nossa natureza. Menina, né? De forma geral, apesar que a gente sabe que hoje as coisas estão um pouco confusas, mas menina gosta de coisas de menina, ok? Menino gosta de coisas de menino. Eu não quero polemizar aqui em questão de cores, de gênero, mas a gente sabe que menina tem preferências por coisa de menina e menino tem preferências por coisa de menino. As suas preferências, elas são preferências distintas por conta da sua própria natureza, ok? Talvez menina tem vontade de comprar coisas de menina e menino tem vontade de comprar coisas de menino. Enfim, existem preferências aí com relação às suas naturezas. A natureza feminina, o gênero feminino, tem preferências para o seu gênero, assim como o gênero masculino tem preferências para o seu gênero. Então, as nossas preferências são determinadas por nossa natureza. Vou voltar aqui o exemplo da vaquinha no pasto. A vaquinha no pasto, ela prefere comer um capinzinho bem verdinho do que comer lá um McDonald's bem quentinho, porque a preferência da vaquinha pela graminha verde, ela é determinada pela sua natureza de vaca. Se fosse um menino, certamente a preferência do menino não seria comer a graminha verde, seria comer um hambúrguer, porque a sua preferência, ela é determinada pela sua natureza. Ok? Agora vamos subir mais um pouquinho essa escada aí da vontade. Em quarto lugar, só Deus pode mudar a natureza das pessoas. Olha só, que enunciado bonito. Só Deus pode mudar a natureza das pessoas. Você concorda com isso ou não? Precisamos aí fazer um estudo de antropologia muito grande na Bíblia para que você entenda que é Deus que muda os corações. Não é Deus que muda os corações? Ou podemos mudar o nosso coração sozinho? Não é Deus que tem que agir em favor do homem para que o homem mude o seu coração? Não é a regeneração do velho homem para o novo homem, não pertence à pessoa do Filho do Jesus Cristo? Não é Cristo que muda a vida das pessoas? Ou as pessoas mudam porque querem, porque são boazinhas? Olha o testemunho aí que você já deve ter, talvez, na sua igreja, de pessoas que mudaram, e o que elas vão falar? Poxa, pastor, poxa, irmão, poxa, irmã, se não fosse Jesus na minha vida, jamais eu estaria aqui. Pense se depende de fato de nós mudarmos, ou se a mudança ela não acontece a partir da ação de Deus sobre as nossas vidas. Spurgeon falou que ele tinha certeza que Deus o havia escolhido para a salvação, porque ele sabe que se dependesse dele, ele jamais moveria uma pena a favor de Deus. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Então a busca pelo Senhor não procede da vontade do homem, a busca pelo Senhor procede da vontade desse Deus. Só Deus pode mudar a natureza das pessoas. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui no primeiro passo lá, acerca da vontade. Vontade é a faculdade de escolher. Escolher implica em você optar por alguma opção. Opção A, opção B. A vontade é determinada pelas suas preferências. As nossas preferências determinam a nossa vontade, não é verdade? As nossas preferências. Aquilo que a gente gosta determina a nossa vontade. As preferências, ou seja, aquilo que a gente gosta, é determinado pela nossa natureza, e só Deus pode mudar a natureza das pessoas. Olha que bomba de informação que a gente tem aqui, ok? Então, se Deus não mudar a nossa natureza, nós não podemos mudar as nossas preferências, mudar a nossa vontade e não fazer as escolhas certas. Depende realmente da ação de Deus. Então Deus é soberano sobre a vontade humana? É. A gente vai tratar um pouco mais sobre essa questão quando nós falarmos sobre soberania de Deus e salvação, ok? Só Deus pode mudar
a natureza das pessoas. E aí, querido, nós podemos já dizer o seguinte: do ponto de vista de prática de igreja, do ponto de vista de relação com a vida, não existe nenhum problema em você dizer, olha, o Joãozinho, a Mariazinha aceitou a Jesus, nenhuma implicação. Não há nenhuma implicação nisso, não é nenhuma heresia dizer isso. Desde que você saiba que foi a ação de Deus que mudou a natureza dessa pessoa para que essa pessoa pudesse ter encontro com Ele, ok? Então tudo começa em Deus. É Deus que vai lá trabalhar o coração dessas pessoas para que essas pessoas possam escutar a sua palavra, dar entendimento, essas pessoas nascem de novo, essas pessoas agora são iluminadas com o Espírito Santo de Deus, porque pelo próprio raciocínio dela, pela sua própria mente caída, corrompida, ela é incapaz de escutar a voz do Senhor, porque ela é morta espiritualmente, ela é depravada espiritualmente, e isso implica em fazer com que ela por si só não consiga agir em direção positiva a esse Senhor. Então a salvação, a gente vai falar bastante disso, procede de Deus. Então Deus precisa mudar a natureza humana para que essa pessoa, esse defunto espiritual, para que esse morto enterrado, ele possa sair da sua cova e dizer, eu entendi a palavra do Senhor. Mas antes de entender, a sua natureza primeira precisa ser modificada, ok? Segura na cadeira. Vou repetir de novo, estou sendo repetitivo. Lá no finalzinho, a gente amarra essas pontas aí. Vai precisar perseverar aí até o final das lives. Eu trouxe aqui um amigo hoje para me ajudar. Esse amigo aqui é o Charles Hodge. Hodge, um teólogo sistemático também, e a gente está saindo um pouquinho de A.W. Pink aqui, e a gente vai usar um pouquinho a teologia de Hodge. Essa você não necessariamente precisa comprar, não sei se você quiser comprar, mas não precisa ir na loja comprar, é um calhamaçozinho de algumas páginas. Necessariamente você não precisa comprar essa teologia, uma teologia clássica, uma teologia reformada clássica, mas se você quiser comprar também, fica à vontade, ok? Mas eu recomendo você não ir para o Hodge agora, se quiser, vai lá para o A.W. Pink, ok? Eu quero aqui falar um pouquinho agora, um segundo tópico com você nessa noite, sobre as ações livres. As ações livres, elas estão pré-determinadas. Precisamos entender de novo que o homem, ele age livremente. Deus nunca cerceou o homem da sua liberdade. Estamos falando em vontade e agora a gente fala um pouquinho de liberdade. O homem, ele é livre, ok? Ele é livre, mas ele não arbitra livremente. Ele age livremente. Ele não arbitra. O que é o arbítrio? É o juízo. O homem, por ser um ser caído, por ser um ser que está comprometido em pecado, ele não consegue ajuizar o que é bom para ele e o que é ruim, porque ele não tem capacidade, a sua natureza, ela é distorcida pelo pecado. Então o homem, ele é incapaz, perceba o seguinte, o homem natural, o homem que não aceitou a Cristo, ele é incapaz de discernir as questões do Espírito, portanto ele não sabe escolher o que é bom e o que é ruim, ele é cego. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele vai dizer que esses homens são cegos espirituais. Eles vão de mal a pior. São pessoas que não conseguem conduzir as suas próprias vidas, porque não conseguem entender e ouvir a voz do seu Senhor. As ovelhas de Jesus, elas conhecem Jesus, elas escutam Jesus Cristo e as seguem. Quem não é ovelha de Jesus não escuta Jesus, não conhece Jesus, portanto não pode seguir. Como é que vai seguir alguém que não conhece? Como é que vai seguir alguém que não ouve? Só as ovelhas de Jesus podem fazer isso. Agora, para ser ovelha de Jesus, Deus, conforme a gente falou, Deus tem que mudar a natureza dessa pessoa, para essa pessoa começar a exercer vontade para seguir o Mestre, ok? Então, é uma falácia dizer que quando nós falamos de soberania de Deus, nós estamos descartando a liberdade do homem em
em agir. A gente descarta a liberdade do homem em arbitrar, mas a gente não descarta a liberdade do homem em agir. Acreditamos que o livre-arbítrio hoje pertence apenas ao Senhor Deus. Acreditamos também que Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Após o pecado já não tinham mais. Eles tinham livre-arbítrio antes do pecado. Depois da queda, eles já não conseguem mais arbitrar sobre aquilo que era bom e aquilo que era mal. Ok? Então o homem é livre. Ok? Então quando o pastor for lá pregar, porque você precisa se arrepender dos seus pecados, porque se você não se arrepender, você precisa... É uma pregação genuína, é uma pregação bíblica. Mas entenda que quando eu estou dizendo que o homem é livre, não é livre para arbitrar, mas ele é livre para agir. E ele vai agir conforme a sua natureza. Tem homem que age conforme a Mariazinha, aquela bonequinha que eu trouxe, e tem homem que age conforme o Totó. Tem homem que age conforme o homem natural, e tem homem que age conforme o homem espiritual. Tem homem que age conforme o Adão caído, e tem homem que age conforme o Cristo. Então precisamos entender isso, ok? O homem é livre para agir. O homem não é livre para arbitrar. Por isso que entendemos que o livre-arbítrio não é uma melhor expressão para poder falar sobre a liberdade do homem. A livre agência é uma melhor expressão. Mas eu sou seu amigo também, se você usa livre-arbítrio, continuo tendo comunhão contigo, fique em paz. Isso não vai mudar a nossa vida e a nossa prática do dia a dia. Amém? Ok, eu quero aqui então citar as ações livres, que as ações livres estão pré-determinadas, e eu vou aqui citar algumas expressões do próprio Rod acerca disso. Ele vai dizer o seguinte, aí à medida que eu vou lendo aqui algumas as suas expressões, a gente vai pensando um pouquinho sobre essa questão de as nossas ações livres estarem pré-determinadas. Olha só, nós não agimos livremente, segundo a nossa vontade, a nossa natureza? Sim, essas ações, elas estão pré-determinadas. A Bíblia declara de maneira especial que as ações livres dos homens estão pré-determinadas. Isto é explícito na doutrina da profecia, que pressupõe que os acontecimentos que envolvem as ações livres de uma multidão de homens estão previstos e determinados. Deus promete dar fé, um novo coração, escrever sua lei na mente do seu povo, operar neles o querer e o realizar, converter os gentios, encher o mundo com verdadeiros adoradores de Cristo, diante de quem se dobrará todo o joelho. Se Deus prometeu tais coisas, com certeza as propôs, no entanto, todas elas implicam os atos livres dos homens. Ou seja, a possibilidade de nós mudarmos o livro de Apocalipse não está lá determinado o que vai acontecer. Né? Nós vemos lá no livro de Apocalipse uma multidão de pessoas vestidas com suas vestes brancas e elas gritando, santo é o Cordeiro. Vai estar lá aquelas multidões gritando que o Cordeiro é santo, ou não, ou essas multidões não vão estar lá. Ou será que vai acontecer alguma coisa durante a história, o diabo vai usurpar o trono do Senhor, fazer com que essas pessoas que estão no livro de Apocalipse, elas deixem de ser salvas e aquilo que vai acontecer vai deixar de acontecer? Jamais. A palavra do Senhor está escrito, vai acontecer. Ou não, né? Eu, às vezes, aquilo que eu falo, eu não prometo. Talvez você, aquilo que você fala, eu, às vezes, aquilo que eu prometo e falo, eu não cumpro. Você também, às vezes, aquilo que você fala e promete, talvez você não cumpra, mas o Senhor vai fazer cumprir aquilo que Ele escreveu. A palavra do Senhor fala que Jesus Cristo vai voltar, e se Jesus Cristo vai voltar, isso prova que de fato a palavra do Senhor vai acontecer, e Ele vai voltar. Vai haver a guerra do Armagedon, o diabo, a morte, a besta, os falsos profetas, todos um dia vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Ou você não acredita nisso? Será que um dia o diabo vai se arrepender e Jesus vai salvar ele vai estar no céu com a gente? De forma nenhuma.
já está predeterminado que o diabo será lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre. Já está predeterminado. Deus não vai voltar atrás com a sua palavra. Há uma profecia sobre isso. Então, quando Rod ele diz aqui que as ações livres estão predeterminadas, ele está dizendo exatamente isso, que mesmo aquilo que a gente faz já está predeterminado por Deus, porque as Escrituras mostram que Deus vai cumprir o seu plano, não aquém da vontade humana, mas ele vai cumprir o seu plano usando a própria vontade humana para os seus fins. Ok? Antes da gente seguir, eu queria falar um pouquinho aqui sobre fatalismo. O que é o fatalismo? O fatalismo é uma filosofia humana, é uma doutrina pagã, ok? É uma doutrina pagã, é uma filosofia humana que diz o seguinte: todas as coisas estão determinadas, fatalmente. Então não há nada que a gente possa fazer para mudar o rumo das coisas. Então, existe uma fatalidade que recai sobre o homem e que a gente não sabe por que as coisas são assim, mas são assim. A vida não tem sentido nenhuma, ou seja, estamos todos condenados a essa fatalidade. Essa expressão que eu acabei de usar pode trazer dúvida em você e dizer o seguinte: ué, pastor, mas não é isso que você está ensinando? Não, não é isso que eu estou ensinando. Vamos analisar um pouquinho essa questão da fatalidade. A doutrina pagã ou filosofia fatalista, ela diz que todas as coisas estão o quê? Determinadas, de forma que não há nada que a gente possa fazer para mudar o rumo das coisas. Então vamos lá. Primeiro erro aí do fatalismo é dizer, esse eu acho que é o erro mais crasso e é o erro mais crasso, é dizer que não adianta a gente fazer nada, que todas as coisas já estão determinadas. Na verdade, o fatalismo, ele diz que tudo vai acontecer do jeito que vai acontecer e não adianta a gente o quê? Fazer, exercer força, exercer ação sobre nada, porque nada vai mudar. A palavra quando a gente fala em soberania de Deus, e aí é a grande diferença entre o fatalismo filosófico, essa doutrina pagã, humana, e a soberania de Deus. Eu acredito que o cerne da diferença está aí. O fatalismo, ele nega a ação do homem. A soberania de Deus, ela usa a ação do homem moral. O fatalismo nega a vontade do homem, a liberdade do homem. A soberania de Deus não nega a vontade do homem e a liberdade do homem. A soberania de Deus, na verdade, ela utiliza a vontade do homem e a liberdade que o homem tem para cumprir o propósito desse Deus. No fatalismo, não existe propósito nenhum. As coisas estão aí porque estão e vai saber por que estão aí. Fatalismo é uma filosofia fatal, ou seja, não tem o que a gente fazer, é só chorar e deixar o teto cair sobre a nossa cabeça. Então o fatalismo, ele, na verdade, ele é desesperançoso, a vida não tem sentido nenhuma para a pessoa que é fatalista. Já para quem é crente e acredita na soberania de Deus, não. O crente que acredita na soberania de Deus, ele vai dizer o seguinte: opa, peraí, todas as coisas são por Deus. Então Deus criou a história e ele tem um plano na história. Para o fatalismo não existe plano nenhum, a bagunça está aí, ninguém sabe onde vai dar isso. Para a doutrina da soberania de Deus, não. Deus criou a história da humanidade é a história de Deus. E Deus criou a história, Deus planejou a história e colocou o homem dentro desse plano, e Deus deu também liberdade e vontade para esse homem, para que através da vontade e da liberdade do homem, Deus pudesse exercer o seu plano. Então, o fatalista diz que não tem propósito e que não adianta o homem fazer nada. O soberanista, o crente fiel, que eu acredito que você é o crente fiel, acredita, opa,
Deus criou todas as coisas segundo o seu propósito eterno. E o homem age na história, mas ele age na história para que, a partir das suas ações, o plano de Deus seja consolidado. Então Deus, na soberania, na doutrina da soberania, Deus não coloca de lado a vontade humana. Deus não coloca de lado a liberdade humana. Deus usa da vontade e da liberdade que Ele mesmo dá ao homem para poder construir o seu caminho, para poder chegar ao seu propósito. E o fim do propósito que Deus estabelece para o seu plano, qual que é? A nossa alegria, a alegria da igreja. Na verdade, antes disso, é a glória dele. Então Deus faz todas as coisas para que ele seja glorificado. Deus não, gente, Deus não faz as coisas porque ele nos ama tanto e ele é tão carente e ele nos ama tanto que ele é dependente do nosso amor para que a gente responda o nosso amor por ele, porque senão ele vai ficar tristinho. Nada disso. Deus até se entristece quando nós não correspondemos ao seu amor, sim, mas ele faz todas as coisas para a glória dele, não para a nossa glória. Então a gente precisa tirar o humanismo de lado e colocar a glória do Senhor acima de todas as coisas. Se você é crente em Jesus Cristo hoje, você é crente em Jesus Cristo não é pelos seus méritos, é para glorificar esse Senhor que está no céu. Olha só, muda totalmente a perspectiva. Se você hoje tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, isso não é porque você chegou para o Espírito Santo de Deus e falou assim, olha, vou dar uma chance para você, papai, vou dar uma chance para você, Espírito Santo de Deus, porque você está implorando para entrar no meu coração, então vai, já que eu sou bonzinho com o Senhor, eu vou deixar você entrar no meu coração. Nada disso. O Espírito Santo de Deus, ao entrar no seu coração, você precisa trazer o seguinte resultado para a sua consciência. Louvado seja Deus, porque um dia o Espírito Santo de Deus, ele tomou posse do meu coração. Então, Deus usa a vontade e a liberdade do homem para poder cumprir os seus propósitos eternos, porque a história que a gente vive hoje, ela tem um sentido, tem um objetivo final, e esse objetivo final não é para a nossa benesse, ou esse objetivo final é para glorificar o Deus que está nos céus. Então você não merece nada, você merecia a morte, eu mereci a morte, você mereceu o inferno, eu mereci o inferno. Olha que graça de Deus, um camarada que nem eu, pecador, alvo da ira do Senhor, um belo dia o Senhor, pela sua graça, ele soberanamente, a partir da vontade que ele me deu, da minha liberdade de agência, a partir disso, ele utiliza disso, ele entra na minha vida para que eu pudesse fazer essa live aqui para você. É a graça de Deus, isso aqui não é mérito meu, isso aqui é totalmente mérito do Senhor. E se você compreende o que eu estou dizendo, não é pelo seu raciocínio, não é pelo seu intelecto, né? É porque Deus um dia teve misericórdia de você para que você pudesse entender todas essas todas essas coisas. Vamos seguir um pouquinho aqui mais com a teologia de Rod. As Escrituras ensinam que os atos pecaminosos, ou melhor, as Escrituras ensinam que os atos, eles estão pré-determinados. Vamos lá ver em Atos capítulo 2, verso 23. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra lá. Atos capítulo 22, verso 23. Lá lemos, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós matastes, crucificando-os por mãos de iníquos. Vou ler de novo, Atos capítulo 2, verso 23. Lá nós lemos o seguinte, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós os matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Vamos pensar aqui no plano de Deus para a redenção do seu povo. E esse plano se concretiza na morte de Jesus na cruz. Ok? Jesus tinha que morrer? Tinha. Estava predeterminado a morte de Cristo? Sim. O apóstolo Pedro nos fala na sua primeira carta que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de tudo ser criado, já havia um plano de redenção para a humanidade.
ok? Então, antes de todas as coisas acontecerem, a Trindade já havia escrito o seu plano, e dentre esse plano, uma das coisas era o seguinte: o Filho vai ser enviado para poder morrer pelo pecado do povo de Deus. Então, não tinha como Jesus sair da cruz, não tinha como Jesus fugir da cruz, o plano do Senhor ia acontecer. Será que Jesus ia se acovardar, ia correr da cruz, ou ia acontecer alguma coisa que Jesus não fosse para a cruz? Então o plano de Deus não é soberano, o plano de Deus seria frustrado. E esse Deus não seria um Deus soberano, seria qualquer tipo de Deus, menos o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia diz que vai fazer, faz e pronto, acabou. O apóstolo Pedro, ele está aqui diante do Sinédrio. Atos capítulo 2, verso 23. Ele está discursando acerca da messianidade de Cristo, messianidade de Jesus, dizendo, olha, o Messias, aquele lá de Isaías, de Jeremias, ele veio, ok? Ele se tornou carne, habitou entre nós e vocês mataram ele. Mas olha o que o apóstolo Pedro vai falar, e olha que revelação que nós vamos ter aqui na palavra do Senhor. Sendo este quem? O próprio Jesus. Entregue quando? Atrasado? Entregue de forma antecipada? Não. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, Deus, ele determinou e previu que Jesus Cristo seria o que? Morto, entregue aos homens na cruz. E olha o que Pedro vai dizer: vós os matastes, sendo este entregue, olha, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, Deus designou a morte de Cristo. E Pedro está dizendo, vós os matastes. Deus determinou a morte de Cristo soberanamente, e Pedro está dizendo aqui àquela turma lá, vocês mataram Jesus. Pedro está responsabilizando os escribas, ou melhor, o sinédrio. Vocês mataram Jesus e a morte dele foi determinada na eternidade por Deus e vocês mataram eles. Ou vocês mataram Jesus, ou seja, Deus é soberano em seus desígnios, mas vocês são responsáveis pela morte de Cristo. Interessante, né? Ou seja, os homens mataram, então há uma responsabilidade moral sobre essas pessoas. Vós os matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então, essa iniquidade, essa ação iníqua, Deus, ele usou para poder fazer com que os seus planos pudessem ser concretizados. Os irmãos entendem isso? Então, Deus, ele determinou a ação livre pela vontade que eles mesmos tinham para poder fazer com que os seus propósitos fossem cumpridos. Atos, capítulo 4, verso 27. Agora vamos lá de novo no Pedrão. Pedrão aqui agora, ele está junto com os seus outros irmãos, aqui já não é mais perante Sinédrio, desculpa falar de Pedrão aqui, falta de respeito, né? Com a pessoa do grande apóstolo Pedro, Senhor apóstolo Pedro, né? Atos capítulo 4, verso 27. Pedrão diz o seguinte: por verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Atos capítulo 4, verso 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus. Então, as pessoas se ajuntaram contra Jesus Cristo, ao qual era um ungido do Senhor, escolhido do Senhor. E quem foram essas pessoas da cidade que se ajuntaram contra Jesus? Herodes, é o que Pedro está dizendo para nós aqui em Atos capítulo 27. Pôncio Pilatos, com os gentios e toda a gente de Israel. Essa turma se juntou para matar Jesus, certo? É o que nós vamos ver nos evangelhos. Mas olha o que Pedro vai dizer: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Está na Bíblia que foi predeterminado pela mão do Senhor, segundo o propósito dele,
que Herodes, Pôncio Pilatos e os gentios de Israel, eles levassem Jesus Cristo à cruz. Não tem jeito. Deus, ele é soberano sobre a vontade humana. Agora Deus não podia predeterminar que Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e toda a gente de Israel se convertessem a Cristo? Claro que poderia, mas por que não fez? E aí eu vou falar de novo daquela salinha escura. Eu não sei se é a melhor metáfora, né? Se é a melhor figura. Volto a dizer que eu sou muito ruim com isso, né? Com exemplos, preciso aprender mais isso. Mas vamos pensar o seguinte. Deus, ele é soberano e ele interfere diretamente na vontade humana. Ok? Vamos lembrar de novo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 9, cabra ruim, o bicho brabo, jagunço, gostava de catar crente e jogar crente na cadeia, pegava os missionários, puxava pelo cabelo, ajudava a apedrejar os crentes, bicho brabo. Ele vai lá junto com os capanga dele, vai lá para Damasco, na Síria, atrás de crente para poder infernizar a vida de crente. De repente, Jesus Cristo aparece para ele, lembra disso? E qual não foi o discurso de Cristo? Paulo, olha só, eu sou bonzinho, Paulo, faz tempo que eu estou aqui me rastejando atrás de você, e para que você dê uma chance para mim, Paulo. Imagina o discurso de Jesus, poderia ser esse. Me dá uma chance, Paulo, porque eu estou vendo que você tem um grande potencial para ser um missionário e eu quero usar as suas habilidades, o seu conhecimento do hebraico, do grego, do latim, sei lá o que mais, para você poder ser meu missionário. Não, Jesus não faz isso. Jesus entra a cavalo no coração de Paulo e diz o seguinte: eu escolhi você, camarada, para que você seja apóstolo dos gentios. E as outras pessoas que estavam em volta do apóstolo Paulo viram que estava acontecendo alguma coisa, que tinha um zum, 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 que tinha lá um barulho, mas eles não entenderam o que Jesus estava falando. Só entendeu quem? Paulo. Por que Deus não trabalha? Por que Jesus não trabalhou as outras pessoas e só trabalhou o coração de Paulo? Essa é a sala escura que eu estou falando para você. Por que Deus trabalha uns corações para que esses corações eles possam compreender a palavra do Senhor, para poder receber a Cristo como Salvador, e não trabalha outros corações? Essa é a resposta que eu não tenho. Esta é a resposta que a teologia reformada não dá. E aí a gente precisa ser honesto aqui, porque não conseguimos sistematizar isso, não conseguimos fechar. Há um abismo aqui, né, entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Há um abismo, há uma sala escura que a gente não consegue entrar, que a gente não consegue enxergar. Porém, essa sala é escura para mim, essa sala é escura para você, mas ela é totalmente iluminada pelo Senhor. Aí a gente precisa, pela fé, saber que Jesus Cristo, ou melhor, que a pessoa do Pai, que esse Deus, conforme o profeta Isaías nos fala, que os caminhos desse Deus, eles são caminhos mais altos do que o nosso. Os pensamentos do Senhor são pensamentos mais altos que o nosso. Quem que pode aconselhar o Senhor a fazer alguma coisa? Deus certamente não nos revelou tudo. Então a nossa faculdade, as nossas faculdades, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar o mundo, de perceber as coisas, são totalmente diferentes das faculdades do Senhor, da forma com que Ele percebe a existência. Deus não pensa que nem a gente pensa. A matemática de Deus é diferente da nossa. Então não adianta você tentar casar algumas coisas que você não vai conseguir. Por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza totalmente eu não diria, mas a nossa natureza é uma natureza diferente da natureza da pessoa do Pai. Nós temos a sua imagem e a semelhança, né? Por isso que eu estou dizendo que a nossa natureza não é totalmente diferente. Nós temos a imagem e a semelhança de Deus, mas a forma com que Ele pensa, a sua razão, com que Ele articula a sabedoria é totalmente diferente da nossa. Deus é o Pai da razão, é o Pai da sabedoria, é o Pai de toda a ciência. Então, essa sala escura, trancada para nós, que a gente não consegue saber o que tem lá dentro, o Senhor sabe. Isso pertence a Ele. E é o que a palavra de Deus nos diz, e é isso que consola o nosso coração. E aí a gente precisa ter humildade
para reconhecer quão pequeno nós somos diante de tudo isso. Nós precisamos reconhecer que nem tudo a gente consegue explicar, nem tudo a gente consegue saber, mas a gente precisa pelo menos ensinar aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que Deus é soberano? Amém, Deus é soberano. A Bíblia não diz que o homem, ele tem vontade? Ele tem vontade, que ele é um ser moral. A Bíblia não diz que Deus, ele não pode levar ninguém a pecar, porque Deus não compactua com o pecado. A Bíblia diz isso, então Deus não vai levar ninguém a pecar. Mas Deus, o homem é responsável pelo seu pecado, é responsável pelo seu pecado. Todas as coisas estão pré-ordenadas pelo Senhor, todas as coisas estão pré-ordenadas pelo Senhor. Deus é santo, Deus é santo. O homem é pecador, o homem é pecador. Deus é santo, Deus é santo. Deus utilizou, olha só, esses homens levarem Jesus para a cruz, utilizou. A ação desses homens levarem Jesus para a cruz foi pecaminosa? Foi pecaminosa. E Deus, ele é responsável pelo pecado dessas pessoas? Não, é o que a Bíblia diz. Mas pastor, isso é incongruente. Claro que é, para mim, para você, por nossa forma de pensar, por nossa forma de ver o mundo, pela cosmovisão da nossa natureza humana, e nós temos uma cosmovisão totalmente limitada, e é lógico que se nós não tomarmos cuidados, nós vamos chegar a conclusões humanas de que Deus, ele é responsável pelo pecado, e não o homem. Aí, Deus seria injusto para mandar um homem para o inferno se a responsabilidade do pecado não fosse do homem, mas a Bíblia diz que o homem é responsável pelos seus pecados. Então, pela fé, você precisa saber que essa salinha escura existe e que só Deus pode entrar lá. Algo diferente do que do que Pelágio disse, algo diferente do que Erasmo disse, ensinando que a gente precisa, de alguma forma, achar a chave para abrir essa salinha escura e tentar explicar o que a Bíblia não diz. E aí é o problema do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele tenta explicar aquilo que a palavra do Senhor não diz. Ele entra em searas que a palavra do Senhor não diz. O livre-arbítrio não se limita em dizer o seguinte: aqui a gente não consegue caminhar. Né? A teologia não reformada, ou melhor, a teologia arminiana, ela traz para si uma responsabilidade que não é dela, de tentar explicar essa questão. A teologia reformada, por sua vez, eu penso que ela é humilde nesse ponto, em reconhecer o seguinte: olha, chegamos aqui numa parede e não dá para a gente passar. Por isso que eu sou mais favorável à teologia reformada do que à arminiana. Eu acho que você já deve ter percebido isso. Ok? Então, as ações desses homens ao levar na cruz, elas eram pré-ordenadas por Jesus Cristo. E eles agiram de forma livre. Eles escolheram, ou não, ou Pilatos não escolheu. Olha lá para o texto bíblico, Pilatos, Herodes, aquela turma toda não escolheu que Jesus fosse crucificado. Caiam sobre nós o seu sangue. Não foram isso que os judeus clamaram quando Jesus Cristo ele foi apresentado por Pilatos? Eles escolheram crucificar Jesus. Livremente, segundo a sua natureza, segundo as suas preferências e segundo as suas vontades. Portanto, são inexcusáveis, inesculpáveis. Ok? Mas havia ali, de fato, um plano de Deus para que isso pudesse acontecer. Já são 9 horas, meu bem? A Anicé já falou que são 9 horas e tem uma pergunta. Tá bom. A hora que puder responder, falar. Tá bom, eu te chamo. Obrigado. Deus abençoe. Ok, vamos seguir mais um pouquinho para frente, que a gente não pode voltar atrás. Verso 22 do capítulo 22 do Evangelho de São Lucas diz o seguinte: palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo o que está, o quê? Determinado. Olha só, soberania de Deus. O Filho do Homem vai o quê? Morto, vai ser crucificado. Segundo o quê? O que está determinado. Então, aquilo que está determinado não dá para mudar. Jesus está dizendo, eu vou morrer porque isso está determinado, porque o Pai, no seu eterno conselho, assim apregoou desde a eternidade. Ele está dizendo isso. Que Deus é soberano sobre a sua morte, que ele iria. Já estava pré-configurado
desde a eternidade, a morte de Jesus. É o que o próprio Cristo está falando. Mas olha o que a parte B do versículo vai dizer. Estou aqui em Lucas capítulo 22, verso 22. Mas, essa conjunção adversativa aqui, essa conjunção adversativa aqui é um problema. Mas, ai, estou me referindo aqui ao mas, essa palavrinha aqui, complicadíssima, né? Mas, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós, ou esse Jesus está dizendo para nós. Eu vou morrer, porque está determinado. Mas, ai daquele que for usado para me levar para a cruz. E aí? Jesus está dizendo, Deus é soberano e o homem é responsável pelos seus pecados. Ele não está dizendo, ai do Pai que está me levando para a cruz. Ele está dizendo, ai daquele que está me levando para a cruz. Ou seja, ele está se referindo a Judas. Havia uma predeterminação para que Judas levasse Jesus à cruz. E Deus não está sendo responsável aqui pelo pecado de Judas. A natureza pecaminosa de Judas fez com que ele livremente agisse e que ele escolhesse entre não negar Jesus e negar. Mas a sua natureza, ok? As suas preferências, a sua natureza fez com que Judas levasse Jesus para a cruz. Então, Lucas capítulo 22. Deus é soberano porque determina e o homem é responsável porque ele peca. Apocalipse capítulo 17, verso 17. Lemos que porque em seu coração incuti Deus que realizassem os seus pensamentos. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. Eu estou aqui com esse texto na NVI que eu achei mais oportuno aqui. É a nova versão internacional aqui, trabalhada pelo nosso querido pastor Luiz Saião, Atos capítulo 17, verso 17, essa tradução diz o seguinte, porque Deus, olha só, como é pesado esse texto, olha aí como isso aqui é uma bomba atômica na nossa cabeça, na mão do descrente isso é qualquer coisa, menos a palavra de Deus, por isso que o Evangelho, conforme o apóstolo Paulo diz, ele é loucura para quem está perecendo, para quem não é crente, para quem não tem o Espírito Santo de Deus, para quem não é ovelha de Jesus, para quem não escuta a voz do Senhor, para quem não segue o Senhor. Mas para nós que somos salvos, o Evangelho, ele é o poder de Deus. Olha só que palavra poderosa. Atos capítulo 17, verso 17. Pois Deus colocou no coração deles o desejo. O que Deus faz? Colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem. Propósito de quem? De Deus. Levando-os a condenar, a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente vai ler relatos como que pessoas mordendo a sua língua de tanta aflição que Deus vai derramar sobre a terra e que mesmo assim essas pessoas mordendo a sua língua, procurando a morte fugindo delas, mesmo assim essas pessoas não se arrependem. Aqui a gente está percebendo que essas pessoas que não vão se arrepender, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar os propósitos dele, para que eles seguissem a besta. Ou seja, Deus trabalhando o coração dessas pessoas, endurecendo o coração dessas pessoas, para que elas pudessem seguir a besta. É Deus ali, olha só, levando essas pessoas a endurecerem o seu coração, para que essas pessoas pudessem seguir a besta e não se arrepender dos seus pecados. Querido, a verdade é que Deus... E aí eu acredito que a gente já vai entrar na nossa próxima live, vou dar uma estudadinha aqui, mas tudo indica que a gente já vai começar a falar sobre salvação e soberania de Deus, e essa relação. Uma vez que agora a gente já está aqui com a vontade de Deus bem fundamentada, ou pelo menos já num nível de fundamentação
aceitável. Agora a gente vai entrar em soberania de Deus e salvação humana. A gente precisa de qualquer forma entender que Deus, ele trabalha a vontade humana. E aí a gente vai ver aqui alguns casos, ou pelo menos a gente viu alguns casos, Atos capítulo 17, o próprio caso de Ciro, como a gente tem dito aqui, Nabucodonosor, que entra na cidade de Israel e faz ali um estardalhaço na nação de Israel. A gente percebe o próprio faraó também endurecendo o seu coração. A gente percebe que em muitos momentos Deus vai lá e trava o coração das pessoas para que essas pessoas possam realmente agir fazendo maldade segundo a vontade desse próprio Deus, dentro do seu plano. Agora, ao fazer essa maldade, a própria palavra de Deus está dizendo o seguinte, que o homem é responsável pelos seus pecados e Deus Santo, ele não pode ser culpado por essas atribuições ou por essas ações livres que os homens escolhem para o mal. De outro lado, aí a gente vai trabalhar mais, a gente já falou aqui do apóstolo Paulo, a gente vê Deus salvando pessoas. Deus escolheu uma nação para ele. Abraão, Gênesis capítulo 12, depois de tudo aquilo que aconteceu desde o início da criação, Adão e Eva peca, Caim e Abel, Torre de Babel, dilúvio, acontece um monte de coisa. Sodoma e Gomorra chega lá, ou melhor, antes de Sodoma e Gomorra, mas chega lá em Gênesis capítulo 12, Deus chega para Abraão e diz o seguinte, Abraão, eu te escolhi para que através de você haja uma grande nação, e essa nação vai abençoar a vida de todas as nações. E Deus escolheu Abraão. Deus escolheu Israel pelas qualidades que Israel tinha. Israel não tinha nem nascida como nação. Deus vai lá e diz, olha, eu escolhi você para que a partir de você uma grande nação pudesse existir para abençoar todas as nações. E louvado seja Deus por isso. Essas questões pertencem ao Senhor. Eu espero que muita coisa tenha sido satisfeita em seu coração. Eu acredito que já dá para a próxima live a gente entrar em salvação e soberania de Deus. E aí a gente vai sempre estar voltando aqui em alguns temas, livre-arbítrio, vontade, liberdade, livre escolha, são termos que a gente sempre vai estar voltando para que a gente retome a consciência daquilo que é, para que a gente fundamente os próximos estudos e siga com qualidade. Amém? Que Deus abençoe. A Nicé disse que tinha uma perguntinha, né, Nicé? Vamos ver que pergunta que é. Se for muito difícil, eu deixo para depois. O Rodrigo perguntou. Tem uma pergunta. Se já estava determinado a morte de Jesus, então Deus já tinha determinado o pecado de Adão e Eva? Rodrigo, vamos lá. É uma pergunta que eu não posso correr. Todas as coisas que existem foram determinadas por Deus. Eu quero usar aqui, o seguinte, a gente vai trabalhar mais esse conceito de determinar, a gente vai precisar trabalhar mais. Eu não vou te responder agora que Deus determinou os pecados. Eu não vou responder isso dessa forma. Mas o que eu posso dizer aqui, eu preciso ter a responsabilidade de dizer, é que Deus decretou o pecado, ok? Então, decretar o pecado é uma coisa, determinar o pecado é outra coisa diferente. Então, quando eu falo em decretar, eu acredito que eu vou aproveitar da sua pergunta e trabalhar esses dois termos com mais qualidade, acho que já na próxima live, para que a gente avance. Então vamos lá. Quando eu falo em determinar, eu estou pensando, ou pelo menos a gente pensa de uma forma geral, que a determinação é uma ação de Deus forçando alguma coisa a acontecer. Os decretos são as leis que Deus promulgou desde o passado, desde a eternidade. Então, Deus decretou sim os pecados de Adão e Eva, mas eu tenho um pouco de dificuldade em dizer que Deus determinou, porque quando a gente fala que Deus determina, a gente traz de alguma forma a responsabilidade para ele, e aí a gente inclui
no erro de responsabilizar Deus por os seus pecados. Quero dizer uma coisa para você. Rod, que é um teólogo, que eu acabei de citar aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Rod. Esse camarada é um teólogo reformado clássico e ele diz que Deus determinou os pecados, todos os pecados. Mas o que ele entende de determinação é um pouquinho diferente do que eu entendo. O que você pode pensar é o seguinte, que Deus decretou o pecado. O que é o pecado? Olha só, vamos pensar assim. Quem foi que quem foi que criou o homem? Deus. Boa. Quem foi que criou o jardim? Deus. Quem foi que criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus. Quem foi que criou, aí eu não estou dizendo o diabo, eu estou dizendo a serpente. Quem foi que criou a serpente? Deus. Quem que disse para a mulher e para o homem o seguinte, vocês não comam, senão vocês vão morrer? Deus. Então vamos lá, vamos pensar assim. Deus decretou a morte, certo? Deus decretou a morte. Quando você olha lá em Gênesis, você vai ver Deus dizendo assim, olha, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu decreto, ele não usa essa palavra, mas é assim que nós entendemos o decreto, eu decreto a morte sobre vocês. Então, quando Adão e Eva morrem, eles morrem porque Deus havia decretado. Então, qual é o decreto de Deus? Todas as pessoas que pecarem, elas morrerão. E já é um decreto, é uma lei que Deus instituiu, né? Então, a morte, ela é um decreto divino. Se Deus não tivesse decretado, a morte não haveria de acontecer. Quem decretou a morte? O diabo? Não. Deus que disse lá, ó, se vocês pecarem, se vocês desobedecerem, se vocês fizerem isso, vocês vão o quê? Morrer. Então, está decretado, ok? Então, soberanamente, Deus instituiu uma lei. Agora, qual seria o meio pelo qual eles morreriam? Qual é o meio? Qual é o caminho? O meio pelo qual eles morreriam seria o quê? A desobediência. Então, Deus não só decretou a morte, mas Deus também decretou o meio pelo qual eles morreriam. E que meio é esse? Qual é o meio? A desobediência. E como é que nós chamamos desobediência na Bíblia? A gente chama desobediência do quê? De pecado. Então, pensando nessas categorias, nós podemos sim afirmar que Deus decretou o pecado deles, ok? O que eu estou dizendo não é que Deus induziu o coração deles ao pecado. Deus não foi lá e forçou eles a pecarem. Deus induziu eles. Como, por exemplo, a gente está lá jogando um futebol, eu sei que você gosta de futebol, e aí eu quero te tirar do jogo, e eu vou lá e fico toda hora lá te provocando no jogo, até que chega uma hora que você perde lá a linha comigo, me dá uma rasteira e eu cavo lá uma falta com você e você é expulso do jogo. Eu induzi você ao erro para que eu tivesse alguma vantagem. Deus não induziu Adão e Eva ao erro. Precisamos lembrar que Adão e que Eva, eles tinham livre-arbítrio, ok? E Deus, e eles pecaram porque eles quiseram, porque eles julgaram entre uma coisa e outra de forma livre, foram lá e optaram pelo pecado. Mas pensa assim, eu evito dizer que Deus determinou o pecado, porque a minha compreensão disso, ou pelo menos os meus paradigmas, né? Minha forma de pensar, ela diz para mim o seguinte, que eu posso incorrer no erro, ao dizer que Deus determina o pecado, eu posso incorrer no erro de dizer que Deus induziu o pecado. Então,
Na minha cabeça, não a de Rod, né? Vou dizer de novo, não a de Rod. O Rod diz que Deus determinou o pecado. Eu não gosto de usar essa palavra, eu não gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar que Deus decretou o pecado. E aí não tem como a gente não ver isso na Bíblia, porque o que são os decretos? São leis que Deus escreve. Então, vamos imaginar que Deus está lá. É lógico que pensar nessas categorias é minimizar, né, a criação, mas vamos pensar lá que Deus está com a sua prancheta, ele está lá desenhando o curso da história, ele tá lá nesse momento escrevendo os seus decretos. Bom, como é que eu vou criar o mundo? Bom, eu vou criar o mundo assim, eu vou fazer o jardim, eu vou fazer a árvore do conhecimento do mal, e eu vou também decretar a morte. Eu vou decretar a morte, ou seja, se a morte ela vai ser condicional. Ela está condicionada ao pecado. Então, para Deus dizer que a morte existe, então para Deus decretar a morte, ele vai ter que decretar o quê? O pecado. Ou seja, lá na prancheta dele, ele vai ter que dizer que vai ter o pecado, porque o pecado e a morte, eles andam de mão dadas. Então não tem como Deus dizer que vai existir a morte se não existir o pecado, ok? E eu estou aqui trocando a palavra pecado por desobediência, certo? Então, se Deus está dizendo que vai haver a morte, tá, mas vai haver a morte como? Ah, não sei, eu não vou colocar aqui desobediência. Não, Deus colocou lá, ó, se vocês me desobedecerem, e aí a gente pode aqui parafrasear, né? Se vocês pecarem, o que é pecado? É errar o alvo. No grego, é errar o alvo. Ou seja, Deus estabeleceu um alvo. Qual era o alvo? Não fazer isso. Então, se vocês não atingirem o alvo, se vocês não caminharem de acordo com o que eu estabeleci para vocês, se vocês pecarem, vocês vão morrer. Deus decretou o pecado? Sim, Deus decretou o pecado. Isso não é nenhuma heresia dizer isso, ok? Deus decretou o pecado. Deus induziu o homem a pecar? Não. Deus não induz o homem a pecar, ele não induziu o homem a pecar. Eu sou muito temeroso em dizer isso. Deus não empurra ninguém ladeira abaixo para que essa pessoa, ela de livre e espontânea vontade pelo seu bel prazer. Deus até abandona o homem aos seus pecados, segundo a sua natureza. Mas, volto a dizer, a gente vai trabalhar mais essa questão de decreto e de determinação na próxima live, me comprometo a fazer isso, para a gente tentar explicitar um pouquinho mais. Sou temeroso em dizer que Deus determinou, porque eu acho que a palavra vem um pouco carregada que Deus pode induzir um homem ao pecado. Mas eu sou bem tranquilo em dizer que Deus decretou o pecado. Por quê? A morte é consequência do pecado. A morte é um segundo passo na consequência que o homem faz ao desobedecer a Deus. Então, primeiro precisa haver o pecado e a desobediência para depois haver a morte. Deus não poderia ter determinado a morte e o caminho pelo qual, sem determinar o caminho e o meio pelo qual a morte entra. Então, eu fui um pouquinho longo aqui na minha resposta, mas eu espero que isso tenha comunicado ao seu coração. Deus determina os fins, mas ele também determina os meios. Qual é o meio pelo qual o homem morre? Pela desobediência, pelo pecado. Então, se você entender que o pecado é um meio pelo qual a morte entra, você vai ter um pouco mais de tranquilidade, ou pelo menos mais de clareza para entender que Deus determina o pecado, mas isso não significa, que Deus decreta o pecado. Talvez eu usei a palavra determinar aqui nos últimos segundos de forma indevida, ou seja, Deus decreta o pecado, ele não determina, porque a determinação, pelo menos no meu conceito aqui teológico, ela implica em indução ao erro. O decreto, eu imagino Deus escrevendo aqui os seus decretos, né, as suas leis, como que o universo vai funcionar, e o meio pelo qual o homem morre é através do pecado. Ou seja, Deus ele decreta os fins e os meios. Ok? O pecado é meio e o fim é a morte. Vamos para tentar
fechar esse assunto com a sua pergunta, e aí a gente já fecha por hoje, a gente precisa entender o seguinte. Vamos lá. Rodrigão, Deus quer que você seja um homem santo. Um homem de Deus. Um homem dele, certo? Ele não quer? Então ele quer que você seja um homem santo. Então esse é o quê? Esse é o fim. Ele é o fim, perfeito? Então ele quer que você seja um homem santo. Então, qual é o meio pelo qual Deus decretou que você fosse santo? Qual é o meio pelo qual? Perfeito? Qual é o meio? Existem vários meios pelo qual Deus decretou que você fosse santo. E aí a gente podia falar de oração, de Bíblia, tal, de comunhão com a igreja, mas eu vou aqui me restringir ao principal, que é a morte de Cristo. Então, para você ser santo, Deus precisava decretar um meio para que você chegasse a esse objetivo final. Qual era o meio? A pessoa de Cristo. Então, a morte de Cristo. Então, a morte de Jesus é o meio pelo qual você se torna santo. Perfeito? Então, Deus decreta o objetivo final, ok? E Deus decreta os meios pelo qual você chega a esse objetivo final. Deus decreta a sua santidade, e a sua santidade acontece através da morte de Jesus. Da mesma forma, Deus decreta a morte. Se você comer, você morre. Olha, então o que é... Há dois decretos aí, na verdade, né? No texto. Deus... E aí a gente vai abrir o livro de Gênesis lá na próxima live para que a gente já comece a falar de salvação. E aí para a gente entender mais essa questão de decreto e determinação. Então, o que Deus decretou? Ele decretou a morte. Ele decreta a morte. Vai morrer. Como? Deus decreta o como. Se pecar. Então Deus decretou o pecado. Deus decretou o meio pelo qual o homem morreria, que seria a desobediência. Não tem como Deus decretar a morte sem decretar os meios. Parece soar heresia isso, e parece, mas eu quero aqui dizer para você que a fundamentação ela é bíblica e teológica. Então, é que soa estranheza talvez a gente falar nessas categorias, porque, infelizmente, aquilo que eu disse lá atrás, a doutrina da soberania, ela foi negligenciada por conta do humanismo, né? E aí a gente destrona Deus e coloca o ser humano lá na frente. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus guarde o nosso coração, que nós possamos ter reverência diante da palavra de Deus, sabendo que dentro de tudo isso, que às vezes parece loucura para nós, Deus é santo, o homem é pecador, Deus é justo, Deus não induz ninguém ao pecado, o homem é responsável por suas ações e por seus atos. Como é que as coisas se encaixam? Nós não sabemos, mas sabemos daquilo que ele revela acerca da sua natureza e da nossa na sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar agora nesse instante, para que Deus consiga trazer consolo ao nosso coração diante da soberania de Deus, diante da sua soberania. Vamos orar. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento que o Senhor dá a nós. Momento, ó Pai Santo, que traz temor e tremor ao nosso coração. E, ó Pai, quão difícil é a responsabilidade, ó Pai, de ensinarmos a Tua palavra. Às vezes, ó Pai Santo, nós nos amedrontamos e tememos diante daquilo que o Senhor coloca para nós. Mas, ó Pai Santo, toda a honra e toda a glória ao Seu nome. Que o Seu nome seja glorificado e magnificado, ó Pai Santo, de eternidade em eternidade. Nós não sabemos como, ó Pai Santo, o Senhor fez todas as coisas. E isso, ó Pai, tira às vezes, ó Pai Santo, as bases, ó Pai, do nosso racionalismo, as bases, ó Pai Santo, da nossa filosofia, a nossa ciência,
ela cai por terra. E nesse momento nós precisamos apenas, ó Deus, nos curvarmos diante do Senhor. Pedimos a sua misericórdia, pedimos a Deus a tua graça para conosco. Lembrando, ó Pai, que o Senhor é santo e que o homem é pecador. E que toda a responsabilidade do pecado, mesmo o pecado, sendo um meio, um instrumento, pelo qual a morte viria, mesmo, ó Pai Santo, o Senhor decretando todas as coisas, o homem sempre é responsável pelos seus atos, porque o homem é livre e ele age segundo a sua vontade e os desejos do seu coração pecaminoso. Nos dá a tua graça, em nome de Cristo nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, beijo no coração, sigamos em frente. Amém?